Chega mais que a história de hoje é de dar raiva. Na real, até rolou barraco mesmo. Bom, eu vou contar aqui a história romântica entre uma brasileira e um americano que tinha tudo pra dar certo, mas deu ruim. E quase que eles vão parar até na cadeia. O cara aprontou de uma forma que eu vou falar, viu? Não sei se a nossa brazuca se recuperou de tudo. Na real, eu nem sei se ela se recuperou. Acho que ainda tá muito machucada por causa de tudo que esse homem fez. Bom, antes da gente começar, eu peço aqui para você seguir a gente no YouTube, comentar, mandar para uma amiga que tá num relacionamento tóxico, porque quanto mais gente compartilha, mais a gente cresce. E a nossa ideia é ter mais histórias no canal. Em vez de uma história por semana, que tal 2, 3, 4, 5? Mas para isso a gente precisa chegar em mais pessoas, não só no YouTube, mas também nas plataformas de áudio, no Spotify, na Google e na Apple Podcasts. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Ângela. A Ângela estava numa fase bem difícil. Ela estava se separando do marido e o divórcio, a gente sabe como é, né? Mesmo se for amigável, é um momento delicado. É uma mudança e tanto de vida. Então a Ângela estava nessa transição e nem pensava em conhecer outra pessoa, não. Até que uma amiga dela deu lá um empurrãozinho para ver se a Ângela dava umas reanimadas. Essa amiga colocou a Ângela num app de namoro. A amiga mesmo fez lá o perfil e deu de presente para a Ângela. A amiga dela estava preocupada, né, com a Ângela, que não fazia mais nada na vida a não ser trabalhar. E deu certo, a Ângela logo se interessou por um carinha lá. Se interessou é meu jeito de falar, porque a Ângela me falou que viu o cara lá no aplicativo e pensou: ele é o amor da minha vida. Bom, e quem é esse amor da minha vida? Vou contar pra vocês. Vamos chamar ele aqui de Tommy. O Tommy era um cara ali de quase 30 e poucos anos, diplomata, inteligente, carinhoso, engraçado e meio caladão assim na dele. Eu acho que ele era engraçado só para os mais íntimos. A Ângela me disse que ele era bonito. Ela falou bem assim: ah, era a coisa mais linda. Mas as amigas dela falavam que o Tommy parecia um mosquito. E a paixão é cega, né, gente? O Tommy trabalhava para o governo americano e em guerra mesmo. Como ele era diplomata, ele devia ser ali o responsável pelas negociações de conflito. Devia ser um cara bem persuasivo para estar nesse lugar. Bom, ali começou uma amizade. Eu vou chamar de amizade colorida, porque os dois se falavam sempre pela internet, mas nunca se viam. Eles não se viam porque ele estava sempre em missão. Ele ficava mais em zonas de conflito, em países com guerra, do que aqui nos Estados Unidos. A Ângela me disse que ele era alto escalão do governo. O Tommy estava até naquela operação lá no Iraque que mataram o Saddam Hussein. Bom, no começo, toda vez que a Ângela recebia uma mensagem dele, o coração dela até acelerava. Mas com o tempo, essa paixão aí foi esfriando, porque o cara lá na guerra, e quando vinha para os Estados Unidos, nunca dava para eles se verem. Nesse tempo, a Ângela conheceu um americano e acabou casando, mas continuava a trocar mensagens com o Tommy. Ângela. Aí, uns anos depois, esse casamento da Ângela foi por água abaixo. Ela descobriu que o marido dela tinha arrumado uma amante e pior. Esse marido, esse americano, engravidou essa amante. Ela só ficou casada com esse cara 2 anos. Mas assim, a Ângela casou aí com esse cara, esse que traiu ela, mas nunca perdeu o contato com o Tommy, o diplomata. Mesmo casada, ela e o Tommy sempre se falavam. Só que esse contato era só virtual. Daí, quando ela separou, não sei se foi coincidência ou não, o Tommy estava vindo para os Estados Unidos e eles marcaram de se encontrar.
Gente, aqui nesse ponto da história, já fazia 4 anos desde que a Ângela tinha conhecido o Tommy pela internet. E parece que ali, naquele momento, reacendeu aquela chama lá do começo. Aquela paixão de quando eles começaram a se falar. Bom, e como foi esse primeiro encontro? A Ângela foi para casa dele, ele morava sozinho. O Tommy cozinhou para ela. A Ângela me disse que parecia que ela estava num conto de fadas. Acho que ela se esqueceu rapidinho do ex-marido sacana. A partir daí, toda vez que o Tommy vinha para os Estados Unidos, era uma alegria. A rotina era mais ou menos assim. Ele ficava 3 meses trabalhando direto em missão de guerra e 15 dias ele viajava de volta para os Estados Unidos. E durante esse período de descanso, ele ficava com ela. Eles passavam esses 15 dias juntos, grudadinhos. A Ângela até tirava folga do trabalho dela para poder ficar com ele. E aí, gente, era só love. Eles passeavam todo o tempo juntos, viajavam juntos. Sempre era ele que planejava a viagem e ele ainda pagava tudo para ela. Ah, um detalhe que não pode faltar. O fuque-fuque. O fuque-fuque entre os dois era maravilhoso. Sabe quando tudo encaixa? Quando parece que as duas pessoas combinam tanto que se misturam? Pois é, era desse jeito. E assim foi rolando. Toda vez que ele vinha para os Estados Unidos, o coração da Ângela parece que ia saltar do peito. Porque ela já sabia que as próximas 2 semanas seriam só os dois. E assim, o tempo foi passando, eles estavam sempre juntos, mas não era nada oficial. Eu falo assim que não era nada oficial porque eles não tinham falado, nós somos uns namorados, nós temos um caso. Nenhuma palavra assim que oficializa uma relação foi mencionada, nem por parte dele e nem por parte dela. A Ângela também nunca conheceu nenhum amigo do Tommy e nem a família dele. Essa coisa de conhecer a família, a Ângela bem que queria. Ela chegou a falar sobre isso com o Tommy, mas cada encontro deles, ele falava uma coisa diferente, tipo, a família estava viajando ou já tinha compromisso. Daí eles não se conheceram mesmo. Na hora, a Ângela não percebeu nada de ruim nisso. A vida seguiu e ela cada vez mais apaixonada por esse diplomata. Ela acreditava mesmo que ele era o homem da vida dela, até o dia que descobriu que ela estava grávida. A Ângela já tinha casado 2 vezes, mas ela não tinha filhos, então receber a notícia da gravidez foi uma alegria imensa. No dia que o teste dela deu positivo, o Tommy estava em alguma região de conflito. A Ângela nunca sabia exatamente onde ele estava, porque essas coisas de missão de guerra são bem secretas, mas eles sempre se falavam assim pela internet. Daí ela não quis nem esperar ele vir para os Estados Unidos para dar notícia. Ela sabia que o Tommy tinha vontade de ser pai. Ele já tinha comentado com ela que o sonho da vida dele era ser pai. Então ela estava naquela ansiedade gostosa, sabe? De contar ali que tá grávida. Ela ligou para ele por Skype e já foi logo dando a notícia. A Ângela esperava que o Tommy fosse ficar mega feliz, que a gravidez, essa coisa de ser pai, ia ser um presente para ele. Mas não foi bem isso que aconteceu. A cara dele fechou. Em vez de sorrir, ele pareceu não gostar da ideia. Meio que cortou total o barato dela. O Tommy disse para a Ângela que eles tinham que conversar. E essa conversa ia rolar pessoalmente, assim que ele voltasse para os Estados Unidos. A Ângela ficou ali com um teste de gravidez na mão, imóvel, sem saber o que pensar. Quem não ficaria, né? A mulher super apaixonada, vivendo um conto de fadas, o cara dá pinta de que quer ser pai, e aí quando ela engravidou, o homem reage desse jeito. Ela não entendeu nada. A viagem do Tommy para os Estados Unidos era dali uns dias. Nesse meio tempo, a Ângela foi pesquisar sobre ele na internet. E é agora que a casa cai. Vocês estão preparadas?
A Ângela descobriu que o Tommy estava de casamento marcado. Ele estava com casamento marcado com outra mulher e mais. A data desse casamento era a próxima folga dele, tipo, dali uns dias, na mesma semana que a Ângela e o Tommy iam conversar sobre a gravidez. Então quer dizer, a Ângela descobriu que agora ela era a amante. E olha que curioso, ela largou do segundo marido dela porque ela descobriu que ele tinha uma amante. E agora a história estava acontecendo com ela de novo, só que desta vez, mesmo sem saber, ela era a amante. Como que a Ângela descobriu isso? Ela achou uma foto do noivado do Tommy no Facebook de um amigo dele. Era um post recente, e aí ali tinha comentários dos amigos desejando felicidade aos noivos, e tinha também o dia que o casamento ia acontecer, e era exatamente quando o Tommy estaria de folga. Pensa, a essa altura eles já tinham 9 anos que se conheciam, e 5 anos nesse namoro, ou sei lá, como é que a gente pode chamar esse caso. Tinha 5 anos que os dois tinham um relacionamento mais sério, que se viam, passavam semanas juntos, se falavam quando ele estava viajando, e agora tinha ainda um filho na história. A casa da Ângela caiu. Gente, falar uma coisa aqui. Essa coisa de brasileira se envolver com militar americano, é bem comum. A gente já contou algumas histórias aqui e não tem nada de errado nisso. Mas qual que é a questão que eu tô querendo levantar? O militar é como um homem qualquer e pode ser muito pilantra também. Não é porque é militar, que trabalha pro governo, que é bonzinho, não tem esse selo, não. Então não custa investigar a vida do cara, redes sociais, perguntar onde estudou, a rua que morou, quando era criança, não sei. Vai perguntando o que vier na cabeça, para ver se faz sentido, se é coerente. Pergunta mais de uma vez, faz mais de uma vez a mesma pergunta, para ver se o cara não tá mentindo. Isso serve para militar ou para qualquer outro homem. E tem muito perfil fake nesses aplicativos de namoro de homens que se dizem ser do exército só para justificar que estão longe e vão conversando com as mulheres. Às vezes, são até casados, mas dão atenção, são carinhosos e daqui a pouco vem o golpe. Brazuquinhas, alerta aí com quem mora longe ou viaja muito. Não custa nada a gente investigar. No caso aqui da Ângela, ele era sim do exército, mas pelo jeito tinha uma vida dupla. Ao mesmo tempo que ele tinha esse caso aí com ela, ele tinha uma noiva. Mas a Ângela não vai deixar isso barato, não. Ela não contou nada pro Tommy que tinha descoberto desse noivado. Ela não falou nadinha. E o combinado era ele ir na casa dela assim que chegasse de viagem. E quando ele chegou, o que aconteceu? Meninas, rolou o maior barraco. A Ângela printou tudo que achou dele na internet. Ela jogou as fotos do noivado na cara dele. Como assim? Ele estava de casamento marcado para dali alguns dias. E ela ali, grávida desse homem. O Tommy nem teve reação e assumiu que esse tempo todo ele estava com as duas. Esses anos todos ele tinha a namorada e também a Ângela, a amante. Só que nenhuma das duas sabiam disso, claro, né? Agora pensa no que a Ângela fez quando ele assumiu essa vida dupla. Ela encheu o homem de porrada. Gente, foi murro, soco, ela jogava nele tudo o que via pela frente. A Ângela quebrou uma cadeira nas costas dele. Ela bateu de sangrar. Eu tô rindo de nervoso, só imaginando o que sobrou desse homem pro casamento. Como é que ele casou todo arrebentado, roxo, com hematoma pra todo lado? Eu não sou a favor de violência, não. Na real, eu acho que a violência só piora as coisas. Mas vai falar isso pra mulher que descobre que é traída. Aliás, a mulher
descobriu que ela era a outra. E ainda por cima grávida com hormônios à flor da pele. Tô aqui, eu, só pensando no que ele falou para a esposa na noite de núpcias. Como que ele justificou o corpo todo machucado. Deve ter falado que foi pro fronte de guerra, só pode. Eu acho que o Tommy não tinha folga de 15 dias a cada 3 meses, isso é uma opinião minha. Ele devia ter muito mais folga, só que ia ficar com a outra, com a noiva, né? Enquanto isso, a Ângela achando que ele estava lá, na guerra, fazendo negociações. Aí depois que rolou essa pancadaria, eles perderam o contato total. Pelo menos a Ângela não foi no casamento. Imagina se ela vai. Aparece lá no meio da cerimônia falando que tá grávida do noivo. Gente, imagina uma cena dessa. Apesar que a noiva merecia saber a verdade. Coitada, ela era tão vítima quanto a Ângela dessa história toda, né? Inocente. Não sabe de nada. Talvez não saiba até hoje. Mas isso não aconteceu. A Ângela não foi no casamento. Aí o que acontece agora na vida da Ângela é bem triste. Bom, apesar de não estar mais com o Tommy, ela tinha o bebê. Ela seguiu com a gravidez. A ideia dela era ter aquele parto humanizado, com doula, em casa, na banheira, aquela coisa bem natural. E claro, antes de descobrir tudo, ela queria que o Tommy estivesse com ela, dando apoio, segurando na mão. O que toda mulher, toda mãe espera que o pai faça na hora do parto. Mas nada disso aconteceu. A Ângela perdeu o bebê. A Ângela perdeu esse neném e ainda teve que ficar um tempo internada no hospital se recuperando. E ela teve que encarar essa barra aí sozinha. Tanto da perda do filho ou da filha, não sei se ela já sabia o gênero da criança, e mais, passar por esse luto em ambiente hospitalar. E sem ninguém, né, ali do lado dela. E para piorar, ela pagou a conta do hospital também sozinha. Ela até me disse o valor. $4.000. Uma coisa é você pagar $4.000 por um parto, outra coisa é você pagar $4.000 por um aborto. Gente, saúde nos Estados Unidos não é brincadeira. Aí o que ficou na Ângela depois disso foi um mix de tristeza, porque sim, foi uma história que deixou muitas sequelas, mas também muita raiva. Aí vida que segue. Muitos anos depois de tudo isso, a Ângela resolveu colocar lá o nome do Tommy no Google. Ela queria saber dele, se ele estava vivo. A Ângela achou o Tommy no LinkedIn e descobriu que ele escreveu um livro. E olha a ironia dessa história. O livro que ele escreveu foi sobre paternidade aos 40. Ela, claro, comprou o livro e leu rapidinho. A Ângela me disse que esse livro era sobre ele, era o Tommy contando sobre a vida dele com a esposa e como era ser pai após os 40. Aí ela morreu de raiva. Ela me disse que o sangue subiu naquela hora porque era uma hipocrisia. O cara escreveu um livro sobre paternidade, justo o cara que aprontou com ela quando ela estava grávida e depois abandonou o bebê. Então eu concordo com ela. Aprontou horrores lá atrás e depois vem lançar livro falando de sonho, dos desafios da paternidade. Ah, para, né? No livro ele não fala que tinha uma amante, que deixou a amante grávida sozinha com o filho dele e que isso acabou com a morte do bebê. Não tem nada disso no livro. Aí, essa história tem um plot twist aqui. Porque depois que a Ângela procurou o Tommy e mesmo depois de ter lido o livro dele, eles voltaram a se falar. Eu acho que tem como saber quem entra no seu LinkedIn, quem vê seu perfil. Eu acho que foi assim. O Tommy viu que a Ângela visitou o perfil dele e mandou uma mensagem para ela perguntando se estava tudo bem. Foi aí que eles voltaram a se falar. Ela me mostrou alguns prints da conversa entre eles. Eles estavam combinando de saltar de paraquedas. Meio que não dá para entender as intenções dele, porque ao mesmo tempo que eles estão combinando esse rolê aí, ele fala para ela que tá feliz, que já tem 10 anos que ele tá casado e tem um filho de 4 anos com a esposa dele. Se tá feliz, por que tá ali atrás da outra?
Por que dar moral para outra mulher? Eu não entendo. Já as intenções da Ângela, eu sei. A Ângela disse que a vontade dela é encontrar com ele, ela quer ter um dia maravilhoso, pular de paraquedas, almoçar, ela quer fingir que nada aconteceu, porque ele não sabe o tanto que ela sofreu, né? Ele até sabe que ele perdeu o bebê porque ele chegou a entrar em contato com ela um pouquinho depois do aborto, mas depois também nunca mais teve notícia dela. Bom, aí a Ângela, nesse encontro que eles estão planejando, a Ângela quer, no final desse dia maravilhoso, pegar o livro dele e jogar na cara dele e dizer que ele é uma farsa, que aquela história de super pai aos 40, de família feliz, não passa de uma mentira. Ela quer falar essa frase aqui pra ele, ó, até copiei a frase aqui pra vocês. Você não matou só seu filho, você matou a mim também. Forte, né? Eu achei isso bem forte. E é uma vingança. Eu entendo aí a dor da Ângela e essa traição, a briga, se nada disso tivesse acontecido, talvez hoje eles estivessem bem. E quem sabe, seria uma família. Mas não foi assim e não tem como consertar. Não dá para voltar e resolver as coisas no passado, mas dá para tocar a vida dali para frente. Eu não falo em esquecer o que aconteceu porque eu não tô no lugar dela, não quero assumir uma dor que não existe dentro de mim, né? Isso é fácil quando a gente acha que está no lugar das pessoas e traz soluções simples e rápidas. Não é essa a minha intenção aqui. Por isso que eu falo, eu não tô no lugar dela. Não senti a dor que ela sentiu e também não faço ideia do terror que ela passou. Mas acho que ficar remexendo o passado vai fazer ainda mais mal. A vingança é um sentimento muito traiçoeiro, né? Se a gente for pensar. Porque quem quer se vingar acha que vai conseguir tirar aquela dor do coração. Mas não é isso que acontece. A pessoa acaba tendo todo aquele sofrimento de novo. E eu acho que é isso. Acho que essa história traz pra gente vários pontos para pensar e de alerta também. Ela não conhecia os amigos dele. Gente, não conhecer os amigos do boy é estranho. Eu não tô falando do primeiro encontro, da primeira semana ou, né, do primeiro mês. Mas assim, eles estavam 9 anos juntos e ela não conhecia os amigos dele. Para mim isso é uma red flag tremenda, iluminando assim. Não conhecer a família é outra. Em 5 anos de relacionamento, que eles foram mais próximos, não só teclando pela internet, mas sim convivendo, em 5 anos de relacionamento, ela nunca viu o pai, a mãe, irmãos, nunca viu ninguém. Tem coisa aí. Se estiver acontecendo com alguém aí, fique esperta, porque tem coisa. E assim, será que a pessoa que trabalha 3 meses direto só tem 15 dias mesmo de folga? Ela não me falou nada assim de Réveillon, Natal, feriados prolongados, férias, ela não me falou nada disso. Mas para mim, essa questão de só ter 15 dias com ela também é uma red flag. Tem coisa estranha nisso. Tudo isso é importante quando a gente está conhecendo uma pessoa. E bem, é isso, eu fiquei aqui torcendo para a Ângela esquecer dessa história e nem ir mais encontrar com esse cara. Ela não merece. Mas ó, ela não tirou isso da cabeça não. Ela tá firme que ela quer encontrar com ele. Essa é a história da Ângela. Na semana que vem a história é tensa, mas é também de dar risada. Tem um ditado popular que diz: quem casa, quer casa. Pois a nossa Brazuquinha casou com um cidadão americano e na hora de embarcar para viver nos Estados Unidos, ela foi barrada pela imigração. Tudo por causa de um documento que chama Advanced Parole e também por causa de um advogado que só sabia enrolar a garota. A história tá cheia de altos e baixos e tá muito massa. É na próxima quinta-feira, aqui no podcast História de Imigrante. E não esquece de seguir a gente e dar 5 estrelas no Spotify. Vai, faz esse favorzinho pra nós. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente.
Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.